Fala galera, então dando seguimento aí à nossa aula sobre a normativa da CNEM 3.01, certo? Que dá diretrizes de proteção radiológica. A gente vem aqui para a nossa parte 2, certo? Onde a gente vai finalizar, tá? Aí falando sobre os limites de dose, tá? Então, de acordo com a CNEM, ela prevê que indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que indivíduos com menos de 18 anos não podem trabalhar no serviço de radiologia, certo? No serviço envolvendo exposição a radiação ionizante. Porém, eles podem, a caráter de estudos, estar estagiando, certo? De 16 a 18 anos, então eles podem estagiar, mas a CNEM não autoriza eles estarem sujeitos a exposições ocupacionais, que é o que? Trabalhar no serviço. Então, a gente vê aqui a 5.4.24, certo? Que os limites de dose estabelecidos não se aplicam às exposições médicas, né? Porque vai se obedecer ao princípio da justificação. Então, o princípio da justificação, justamente, ele vai ponderar que o benefício ele seja superior aos possíveis danos referentes àquela exposição. Então, não há um limite de dose, ok? E aí ele fala da questão de que as doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes, certo? E aí ele fala dos acompanhantes, recebam a dose de mais de 5 milisievert durante o período de exame de diagnóstico ou que ele esteja acompanhando o tratamento do paciente. E a dose para as crianças, tendo em vista a questão dos materiais radioativos, devem ser improváveis de modo a não exceder 1 milisievert. Tá? E aí a gente vem aqui para o princípio da otimização de acordo com a normativa da CNEM 3.01, onde ela fala em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada a uma prática. E aí o conceito bruto daquilo do que a gente já vinha estudando, certo? Então, no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser otimizada de forma que a magnitude das doses, são 3 pontos aqui cruciais que o conceito ele visa. A magnitude das doses individuais, ou seja, a dose do paciente, certo? Que nós caracterizamos como exposição médica. A dose do IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Que é a exposição ocupacional. E a probabilidade de ocorrência de exposições, né? E aí é a questão do indivíduo público. E ele fala então que deve se manter tão baixa quanto possa ser razoavelmente execuível, tendo em conta fatores econômicos e sociais, daquilo do que a gente já vinha discutindo e já está ciente. Então, nesse processo de otimização, deve ser observado que as doses nos indivíduos decorrentes da exposição à fonte devem ser sujeitas a restrições de dose relacionadas sempre a essa fonte. E aí na 5.4.33, certo? Fala que a menos que a CNEM solicite especificamente, e aí a caráter de estrutura do ambiente, a demonstração da otimização de um sistema de proteção radiológica, é dispensável quando o projeto do sistema assegura que em condições normais de operação se cumpra três condições seguintes. Que nesse plano de proteção a dose efetiva anual média do IOE não exceda 1 milisievert, e eu estou falando de dose efetiva. Que a dose efetiva anual para o indivíduo público do grupo crítico não ultrapasse 10 microsieverts, certo? E que a dose efetiva coletiva anual não ultrapasse certo valor de uma pessoa. E aí quando ele fala do coletivo, então ele diz assim que nenhuma daquelas pessoas ali deve exceder o limite anual. E aí, em condição limitante do processo de otimização da proteção radiológica em uma instalação, deve ser adotado um valor máximo de 0,3 milisievert para restrição de dose efetiva anual média para indivíduos do grupo crítico, que são os indivíduos que estão aí no grupo de ação periodicamente aí dessa radiação, certo? Então, o que acontece? A CNEM ela vai dispensar um relatório aí com mais frequência quando o plano de proteção radiológica ele cumprir esses 3 fatores aqui que nós observamos, tá? A questão da dose efetiva anual média e a questão também
do grupo crítico, que vai estar aí no raio de ação, ok? Então, a gente vê aqui que o titular ele é responsável pela monitoração desse plano de proteção radiológica, tá? Ele vai ser, então, o que a CNEM fala, tá? Que o titular ele é responsável pela monitoração radiológica e medição dos parâmetros necessários para verificar o cumprimento dos requisitos escritos por esta norma. Para fins de monitoração e verificação do cumprimento dos requisitos de proteção radiológica, olha aqui, o titular deve dispor de procedimentos, então é obrigação do titular, certo? Dispor procedimentos e instrumentação suficientes e adequados para todo procedimento envolvendo aí radiação ionizante. De maneira que é obrigatório, certo? Que ele dispõe aí EPIs, que são os equipamentos de proteção radiológica, para que devem se otimizar, para que a gente deva otimizar aí os procedimentos, certo? Envolvendo aí as práticas de exposição à radiação ionizante. Tá? Então a instrumentação deve ser corretamente mantida quando aplicável, testada e calibrada em intervalos apropriados, usando-se como referências padrões rastreáveis aos padrões tanto nacionais quanto internacionais. E aí ele prevê ele dá aí o nome aos bois, né? Então a gente vê aqui que a CNEM ela estipula as obrigações de cada um. Em contrapartida, a gente vai ver mais na frente quais são as obrigações do IOE perante a CNEM, tá? Então, o titular deve manter os registros dos resultados das monitorações e da verificação do cumprimento dos requisitos pertinentes, incluindo registro de testes e calibração, de acordo com o especificado no plano de proteção radiológica. Então, é a obrigação do IOE manter aí, é obrigação do titular aí manter os resultados das monitorações, tá? E aí a CNEM no seu prefácio aí 5.7 de exposição ocupacional, certo? Atribui aos titulares e empregadores, certo? Dos indivíduos ocupacionalmente expostos, que eles são responsáveis pela proteção desses indivíduos em atividades que envolvam exposições ocupacionais. De maneira que também os titulares e os empregadores devem assegurar que o IOE ou o indivíduo eventualmente exposto à radiação, cuja origem não esteja diretamente relacionada ao seu trabalho, sejam tratados como indivíduos públicos, né? E aí ele faz em alusão a que a dose não sempre exceda 1 milisievert, tá? E é que eles devem receber um alto nível de proteção radiológica, sempre prevendo aí a proteção dos IOEs. E aí, como eu havia falado, o IOE também, né, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, sou eu e é você, que somos os profissionais das técnicas radiológicas. Também temos aí obrigações com a CNEM. E uma das é que a gente deve seguir as regras e procedimentos aplicáveis à segurança de proteção radiológica, de maneira que seja especificado esse plano e esse conjunto de procedimentos seja especificado pelos empregadores e os titulares. E aí inclui a participação em treinamentos relativos à segurança e proteção radiológica, de modo que a gente seja capacitado e seja atualizado de quaisquer que sejam as mudanças implementadas aí pela CNEM, tá? Então é obrigação do IOE estar aí participando de cursos periódicos, tá? Para que eles sejam sempre capacitados, e esses cursos sempre voltados aí, cursos e treinamentos sempre voltados relativos à questão da segurança da proteção radiológica. Também deve fornecer ao empregado ou ao titular quaisquer informações sobre o seu trabalho, tanto do passado e do atual, e aí inclui histórico de doses em que sejam pertinentes para assegurar tanto a sua proteção quanto a de terceiros. Deve fornecer também ao empregador ou ao titular informação de ter sido ou estar sendo submetido a tratamento médico, tanto tratamento médico ou diagnóstico que utiliza aí radiação ionizante, porque obviamente o IOE ele vai ter alterações nas doses aí, né? Vai ter algum tipo de alteração que não é pertinente e não tem correlação com aí o trabalho dele, certo? Ainda falando das obrigações do IOE,
Os IOS devem comunicar ao empregador ou então ao titular, tão logo que seja possível, quaisquer circunstâncias que não esteja ou possa vir a não estar em conformidade com essa norma, certo? Então é aí a obrigação pertinente aí do IOE, certo? Tá fazendo essa ponte, certo? Porque ele está ali periodicamente trabalhando e está em atenção com tudo que esteja lá no ambiente de trabalho. De maneira que é obrigação do IOE perante, segundo a SENEM, comunicar, certo, ao empregador tudo que não esteja em conformidade com essa norma. Para além disso, os titulares devem relatar imediatamente à SENEM as situações em que os níveis de dose especificados para fim de notificação sejam protegidos e corrigir de maneira que não venha a se repetir aí o que estava de errado. E aí no 5.711 fala da notificação da gravidez, né, que não deve ser considerado um motivo para excluir uma mulher ocupacionalmente exposta do trabalho com radiação. Então a SENEM, ela de maneira muito clara, ela fala, tá, que a mulher ela não deve ser, né, a profissional não deve ser excluída do ambiente de trabalho. Porém, o titular deve ter alguns cuidados. Porém, o titular ou o empregador, nesse caso, deve tomar as medidas necessárias para assegurar a proteção do embrião ou do feto, conforme estabelecido lá na subseção. E aí, quando ele fala das medidas necessárias, certo? Ele abre um leque, que é o que acontece muito na prática, onde as mulheres que estão grávidas, elas vão para o serviço administrativo, mas não sofrem nenhuma penalidade financeiramente falando, tá? E aí todos nós sabemos que a dose que não deve ser excedida do embrião ou feto é 1 milisievert, tá? E aí, precavendo isso, os empregadores e titulares fazem esse procedimento de deixar aí as IOS em trabalho administrativo. E aí nós temos aqui as classificações das áreas, certo? Como vocês já viram aí o conceito de cada uma delas, né? Sobre a área controlada, que é uma área sujeita a regras especiais de proteção radiológica, as áreas supervisionadas, que devem estar periodicamente aí passando por um minucioso supervisionamento para saber se os limites não passaram, e as áreas livres, que são áreas onde não tem aí a probabilidade de ocorrência aí de exposições, tá? Então, as áreas controladas devem estar sinalizadas, e aí uma das obrigações, né, que a SENEM estipula aí para as áreas controladas, devem ser sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante, de maneira que seja acompanhado, certo, um texto descrevendo o tipo de material, equipamento ou uso relacionado à radiação ionizante. Então, toda a área controlada você vai ver aí o símbolo internacional da radiação ionizante. E aí um bizu aqui, certo, sobre aí o limite de dose aí, ocupacionalmente aí do ambiente para as áreas livres, né? E aí, em condições normais de operação, as doses para indivíduos nas áreas livres, e aí vocês lembram aí, né, onde que se localiza aí na clínica a área livre, né, a recepção, tá? As áreas administrativas, ok? E aí, aqui prevê que em condições normais de operação, a dose para indivíduos nas áreas livres não deve ultrapassar o limite previsto para indivíduos do público, ou seja, 1 milisievert ano ou a fração proporcional ao tempo de permanência na área. Tá? Então, 1 milisievert ano, certo? Deve ser aí o limite aí para as áreas livres, tá? Estipulado pela SENEM. E em situação de exposição de emergência, né? A SENEM, como eu tinha falado para vocês, que como ela dá diretrizes de proteção radiológica, certo? Ela tem esse cuidado, e nós sabemos que o conceito, né, de radioproteção se aplica onde é um conjunto de normas e diretrizes que visam a proteção dos indivíduos que estão ali envolvidos nas práticas com radiação ionizante. E aí não visam somente a prevenção, como também após que algum incidente ou acidente aconteça. Então, a SENEM ela tem uma parte do seu
da sua normativa só voltada para situações de emergência, ou seja, situações em que os níveis de exposição estão acima dos limites determinados. Então, o que a CNEM fala? No caso de exposições ocupacionais recebidas no curso de uma intervenção, devem ser cumpridos os seguintes requisitos conforme apropriado em relação às equipes de intervenção. Então, o que ela fala? Nenhum membro da equipe de intervenção para atendimento a situações de emergência deve ser exposto a dose superior ao limite de dose para as exposições ocupacionais, ou seja, nenhum dos membros aqui, certo, deve ser exposto a um limite superior, que nem observado na tabela subdescrita na aula passada. Exceto, certo? Então, exceto com a finalidade de... Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que nenhum membro dessa equipe ele deve se expor numa situação de emergência ao limite, certo? Estabelecido, ao limite anual de dose estabelecido para as exposições ocupacionais, exceto com 3 finalidades. Ele vai poder ser exposto a um limite maior, né? Ele vai poder perpassar o limite aí de dose no caso de salvar vidas ou prevenir danos mais sérios, tá? Executar ações que evitem dose coletiva elevada ou executar ações para prevenir o desenvolvimento de situações catastróficas, né? Então, vocês lembram lá que, voltando aí para o exemplo de Chernobyl, o que acontecia? Os bombeiros que lá estavam atuando, eles tinham aí as doses nas quais eles foram expostos foram doses cavalares, certo? Porém, eles tinham que fazer o seu papel de evitar ali uma piora, né? Como foi lá, o medo era de que o fogo se alastrasse e chegasse até o outro polo lá da usina e ocorresse uma segunda explosão, ocasionando aí um problema ainda muito maior. Então, eles poderiam ultrapassar os limites ocupacionais de dose anual, certo? Porque ali eles estavam incluídos aí nessa finalidade, né? Nesse exceto, certo? Porque eles salvaram vidas, né? E muitas pessoas morreram, tiveram efeitos tardios dessa radiação, certo? Então, eles estavam amparados, e a CNEM vê esse tipo de situação aqui, no qual onde há um acidente em condições de emergência, e aí ela vem e protege, ela ampara, aí a gente vai falar do indivíduo voluntário, no qual ele tem, a CNEM pensa nele, né? A CNEM pensa nesses casos em que há uma situação de emergência, tá? Então, quando a realização de intervenção para atendimento em situações de emergência, e aí sobre as circunstâncias mencionadas acima, né? Salvar vidas, evitar catástrofes maiores, tá? Então, quando a realização de intervenção para atendimento a situações de emergência, sobre as circunstâncias mencionadas acima, as doses dos membros das equipes devem sempre ser inferiores a 100 millisieverts. Olha aqui, ó. O que eu quero que vocês enfatizem é que, com exceção, certo? Então, a partir do momento que a CNEM fala, exceto, com exceção, é que ele vai poder passar sobre os seguintes critérios quando forem empregar ações para salvar vidas. Quando deve ser sempre observados os limiares relacionados aos efeitos determinísticos. E aí a gente está ciente que os efeitos determinísticos eles têm uma relação direta entre dose e efeito. Então esse cara ele tem que ficar em observação caso os limites sejam aí perpassados, ultrapassados. E aí ele fala que cada membro aqui deve ter uma dose inferior a 100 millisieverts. E ele só vai poder perpassar naqueles critérios, quando ele tiver aí, onde as suas ações tiverem efeito de salvar vidas e evitar catástrofes maiores, tá? Então, somente os voluntários podem empreender ações nas quais a dose efetiva possa exceder 50 millisieverts.
né? Então, quem são os voluntários, né? Foram os trabalhadores que foram lá para Chernobyl, né? E aí eles têm que estar cientes de tudo que pode acontecer, tá? De todos os efeitos biológicos que a radiação causa. E aí a CNEM, o que ela fala, certo? Ela fala que eles podem exceder a dose efetiva, certo? De 50 milissieverts. E aí nesse caso, tá? Eles devem ser informados com antecedência dos riscos associados à saúde. Então a gente lembra lá que os heróis, né? Vamos até denominar assim, os profissionais que foram lá trabalhar para evitar uma catástrofe maior em Chernobyl, eles estavam cientes dos riscos associados à saúde. A CNEM, ela prevê, certo? E ela fala da questão de você ir ciente de tudo que pode acontecer com você, tá? E aí ela abre essa exceção, certo? Obedecendo sempre aqueles critérios, tá? Então, o que a CNEM estipula, tá? De maneira bem efetiva, que você, quando for empregar, né, você, assim, eu falo do indivíduo voluntário, quando for fazer ações de mecanismo para salvar vidas, tá? Você pode aí perpassar aí os limites anuais de dose, tá? De exposição individual de dose. Então a gente fez aqui um passeio, certo? De maneira bem geral na normativa da CNEM 3.01, certo? Lembrando que existe um RDC 330 que atua em consonância aí com a normativa. A gente vai estudar ela posteriormente, tá? Para ficar mais, para ver a conformidade, para ficar em conformidade. E aí vamos fazer um passeio aqui para revisar os principais aspectos da norma, tá? Vamos fazer aí um compilado para que a gente consiga aí fechar com chave de ouro. Então a gente está aqui desde a primeira aula, certo? A gente viu aí. Então o que foi que a gente viu, né? A gente viu a questão dos conceitos conforme a CNEM, certo? E aí a gente viu que a CNEM, ela tem 3 tipos, ela classifica as instalações, certo? E aí a CNEM vem, né, falando de instalação, do conceito de instalação, a gente viu isso aí, certo? Que é um estabelecimento ou parte de um estabelecimento ou local destinado a uma prática. E aí, voltada para a radiologia, né, a instalação pode ser classificada como instalação nuclear ou instalação radiativa. E aí eu falei das principais diferenças, no qual o conceito conforme a CNEM de instalação nuclear fala que qualquer material é a instalação no qual qualquer material nuclear ele é o que? Produzido, processado, reprocessado, utilizado e manuseado aí, ou estocado em quantidades relevantes, né? E aí eu venho aqui os reatores nucleares, as usinas, tá? Onde é um exemplo bem fidedigno de instalação nuclear. E aí tem um atento aqui, certo? Onde os depósitos de materiais nucleares, e aí não incluindo os armazenamentos temporários usados durante os transportes, né? Que tem um atento. Então, as instalações que pegam temporariamente esses materiais nucleares, elas não são denominadas instalações nucleares, porque há o armazenamento temporário, são consideradas instalações radiativas, tá? E aí a gente viu o conceito de instalação radiativa, certo? Onde é o estabelecimento ou instalação onde se produzem, claro, e obviamente em quantidades menores, se utilizam e transportam ou armazenam fontes de radiação. E aí vão executar-se das definições as instalações nucleares, né? E aí eu citei o exemplo das clínicas, né? E agora sim, os veículos de transporte dessas fontes, tá? Então, você lembra lá do exemplo da medicina nuclear, onde é produzido o gerador de Tecnes 99 metastável, e aí é produzido, certo? Lá nas usinas, nos reatores, e ele é conduzido até as clínicas, né? Que se torna o fim. Então, o que acontece?
Esses veículos que transportam essas fontes, né, eles vão ser instalações radiativas e as clínicas também, tá? E lá nas clínicas o Tecnessa ele é eluído, né? Então a gente meio que vai estar aí fazendo a eluição diariamente, né, produzindo essa radiação para se utilizar, obviamente, em menor quantidade na rotina dos exames. E aí viu os 3 conceitos de área, né, da classificação das áreas, certo? Viu aí as principais diferenças sobre fontes naturais, o objetivo e campo de aplicação da normativa da CNEM 3.01, certo? Cujo a gente viu que o objetivo da norma é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante, certo? Viu no que ela se aplica, e aí vai se aplicar tanto para o manuseio, a produção, a posse e a utilização de fontes, bem como o transporte e armazenamento e a deposição desses materiais. E também se aplica aquelas tarefas, né, aqueles serviços em que envolve a exposição de fontes naturais, certo? Cujo controle seja observado e necessário pela CNEM. Viu a questão aí das exposições ocupacionais, né, dos requisitos em que a norma se aplica, sobre as situações, né? Então a CNEM se aplica às situações de emergência, às situações de exposição crônica e às exposições de resíduos, né? E aí a gente viu que ele vai se aplicar aí também a questão dos resíduos, certo? De resíduos de materiais ativos, viu os conceitos das responsabilidades pelo titular, pelo empregador, né? Então a gente viu que os principais responsáveis pela aplicação desta norma são os titulares e os empregadores. Viu a questão das responsabilidades básicas dos titulares e empregadores, né? Então tudo isso aqui é um material relevante que deve se levar em conta, que cai muito em concurso, principalmente aí nesses da EBSE a nível de federal, porque as questões estão tão batidas, técnicas, que eles agora visam aí enfatizar a questão da legislação. Então não menosprezem aí esse conteúdo, porque ele é de grande relevância para quem quer enveredar aí para o serviço público, certo? Viu a questão dos limites de dose, e aí um atento bastante interessante para os limites de dose, porque tende a ser cobrado também, tá? Viu aí sobre a dose efetiva de até 5 milisievert ao ano, e aí dose efetiva, tá? Viu a média ponderada aí de 5 anos coletivo, onde a dose anual não deve exceder 50 milisievert em qualquer ano. Viu a questão da dose para gestantes, onde a dose no abdômen não deve ser superior a 2 milisievert e a dose do embrião não deve ser superior a 1 milisievert. Viu a questão aí dos indivíduos com idade inferior a 18 anos, ele não pode trabalhar no serviço, né? Ele fala das exposições ocupacionais, tá? Porém, ele pode estar estagiando a nível de educação, ele vai poder estar trabalhando ou vai poder estar estudando aí nesse serviço, ok? Então, basicamente a normativa ela é bem explícita em relação a alguns pontos, de direcionar quem é responsável pela fiscalização da otimização dos processos em proteção radiológica. Viu aí a questão dos empregadores do IOE, né, que uma das obrigações do IOE é justamente estar aí participando de cursos, né, de capacitação em temas relacionados à proteção radiológica. E aí não se aplica em estudar somente a norma, mas estudar os seus efeitos, né, das radiações ionizantes, dos efeitos biológicos, no que ela se aplica no quesito de fazer com que esses indivíduos que estão ali ocupacionalmente sendo expostos, eles consigam otimizar sempre os procedimentos envolvendo aí as práticas de exposição à radiação ionizante. E aí viu o conceito dos princípios, e aí lembrando que princípio é tudo aquilo que rege, né? É tudo aquilo que dá diretrizes, tá? E aí viu da justificação, da otimização e da limitação de dose, tá?
Então foi um passeio aí bastante proveitoso, no qual ainda tive o cuidado de nos slides, esses slides sobre as normativas da CNEM, eles tendem a ser muito assim com informações. Então eu fiz aí um compilado, reduzi as informações, coloquei em negrito aquilo que era relevante para ficar mais fácil aí o estudo de vocês. Então espero que tenham feito aí bastante proveito, tá? Um estudo assim sobre a legislação, ele é necessário, certo? Mesmo que seja um pouco cansativo, porém, como eu venho falando, né, para a questão dos concursos, ele se faz cada vez mais necessário. Então a gente vai ficando por aqui, certo? E aí nos próximos encontros a gente vai estar trabalhando ainda aí em cima dessas legislações específicas, tá? Então, até logo, espero que fiquem com Deus aí e até a próxima aula.